Canal Matemas Sampa, onde o pensar otimizado é preciso. Um vídeo atendendo a pedido de aluno. Pede para calcular o volume deste prisma de base triangular. E aí é o seguinte: a base do prisma é um triângulo equilátero, ou seja, os seus lados têm todas as medidas iguais a 4 centímetros, e a altura desse prisma é 12 centímetros. Então, para a gente calcular o volume de um prisma, nós precisamos calcular a área da base, que nesse caso é essa base triangular, e multiplicar pela altura, como se a gente fosse preenchendo este sólido com essas barrinhas iguais desta base aí, como se fosse barrinhas de madeira, né, ou de chocolate, pensando assim, tendo em vista que aqui é uma barra de chocolate. Então, como vai ser o cálculo da área do triângulo equilátero? O triângulo equilátero já tem uma fórmula pronta, ó. É o lado ao quadrado dividido por 4 e o resultado multiplicamos por raiz de 3. Raiz esta que é fornecida aqui no exercício, ó, 1,73, pede para usar, ok? Muito bem. Da onde veio essa fórmula? Eu poderia explicar através de um triângulo retângulo aqui, que seria metade desse triângulo, né? Triângulo equilátero. Ou seja, se eu dividir o triângulo equilátero ao meio, eu poderia ter esse contexto para justificar essa fórmula. Se eu divido o triângulo equilátero aqui ao meio, eu passo a ter essa altura. E a área de um triângulo é base vezes altura, e eu divido por 2. Só que esse nosso triângulo, a base dele é 4, né? Então, eu passo a ter aqui um triângulo, vou desenhar até um pouco maior aqui, eu passo a ter um triângulo, desenhar maior para ficar mais fácil vocês enxergarem. Então, se eu dividir aqui na metade, esse tamanho aqui vai ficar 2, ó. Então aqui vai ficar 2, certo? Aqui eu sei que é 3, né? E aqui ficou um ângulo de 90 graus. Como ele é um triângulo equilátero, esses ângulos são todos iguais a 60 graus. Tendo em vista que se eu somar os 3 ângulos internos de um triângulo equilátero, vai dar 180. Então aqui é 60. E aqui é 90. Conclusão: este triângulo é um triângulo bem famoso aqui no nosso canal, que eu apelidei ele de Zeminha, né? Então aqui é 30 graus. O que significa isso? Significa que se eu tenho um triângulo equilátero, perdão, aqui é 4, né? Fiz besteira aqui é 4. Se eu tenho um triângulo equilátero que eu dividi ao meio, eu passo a ter um triângulo chamado de Zeminha, por mim aqui, apelidado de Zeminha, né? E o que acontece? Esse lado oposto ao ângulo de 90, ele é o ângulo menor. Então esse lado, ele é característico, ele é visto pelo ângulo menor, ele vai ser a metade da minha hipotenusa. Consequentemente, essa minha altura aqui vai ser esse lado menor vezes raiz de 3. Então aqui é 2 raiz de 3. Que dá para provar pelo teorema de Pitágoras, né? Que não é o foco aqui agora, mas tem vários vídeos no canal mostrando isso daí, né? Então aqui, este lado vai ser 2 raiz de 3, que é sempre o lado menor multiplicado por raiz de 3. Se você quiser que eu mostre pelo teorema de Pitágoras, eu posso mostrar no final. Aí você fica até o final do vídeo para que não fique muito longo para aquele que já entende isso, né? Aí eu mostro no final do vídeo de onde que veio isso daqui, que vem do teorema de Pitágoras. Então, o que acontece? Nós temos essa altura agora, ó, 2 raiz de 3. Então, a base que é 4, eu vou multiplicar pela altura que é 2 raiz de 3, né? E vou dividir por 2. Aí eu chego nessa fórmula aqui, ó, tá? Eu chego nesse resultado. Ou seja, o L é 4. Multiplico esse L ao quadrado, vai dar 16. Que eu vou dividir por 4, que vai dar 4 raiz de 3. Professor, mas se eu quiser fazer usando esse recurso, dá na mesma? Dá na mesma. Ó. Vai ser assim, ó. Eu vou ter a base 4, então a área aqui, né?
Essa é a base 4, multiplicado pela altura, que é 2 raiz de 3, e vou dividir por 2, ó. Certo? Simplifico aqui, e eu tenho 4 raiz quadrada de 3. Pronto, cheguei na área desse triângulo equilátero, certo? Ok, aplicando a fórmula aqui direto, que é um caminho mais prático, toda vez que você tiver um triângulo equilátero, você pode usar esse recurso. Então, o lado do triângulo é um triângulo equilátero, obviamente, então os três lados são iguais, por isso que a gente tem o L ao quadrado aqui. Eu posso já considerar o L como lado, né, obviamente. Então, o lado é 4, 4 elevado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. 4 ao quadrado é 16, 16 dividido por 4, raiz de 3. Isso é em centímetros, né, quadrados. Portanto, a área do triângulo equilátero, que é a base desse meu prisma, vai ficar 4 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Se a gente quiser já multiplicar o 4 por raiz de 3, a gente pode multiplicar aqui, ou deixar para multiplicar no final, tanto faz também, tá? O que vocês acharem melhor. Ok? Muito bem. Quem vai ser o volume do prisma, então? Vai ser a área da base, que é essa área aqui que nós acabamos de calcular, 4 vezes raiz de 3, multiplicado pela altura, que nesse caso a altura H está aqui, ó. A nossa altura vai ser este 12 aqui, ó. Nossa altura H, que estamos chamando de altura H. Deixa eu colocar aqui mais forte isso aqui. Altura H. Uma setinha aqui. Certo? Então, nossa altura aqui é 12. Portanto, o volume deste prisma ficou 48, que é 4 vezes 12, multiplicado por raiz de 3 centímetros cúbicos. Porque nós teremos o centímetro quadrado aqui da área, vezes a altura, que também é em centímetro, teremos centímetros cúbicos, que é o volume, né? Se eu quero saber esse valor numericamente, está pedindo para usar raiz de 3 igual a 1,73, eu vou multiplicar então 1,73 por 48. E aí nós temos a seguinte multiplicação: 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 7, 56, com 2, 58, vão 5. 8 vezes 1, 8, com 5, 13. Coloco um mais aqui para deslocar a casinha decimal. Aí fica, riscamos esse que nós já usamos. 4 vezes 3, 12. Vai uma dezeninha. 4 vezes 7, 28, com 1, 29. Vão duas dezenas. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Aqui é 4, 8 com 2, 10. Vai 1, 9 com 1, 10, com 3, 13. Vai 1, 6, com mais 1, 7, com 1, 8. Duas casinhas decimais, então tá aqui a vírgula, duas casas decimais. Portanto, esse volume será igual a 83,4 centímetros cúbicos. Lembrando que cada centímetro cúbico é equivalente a 1 ml, então aqui daria aí próximo de 83 ml de volume de chocolate, dessa barrinha de chocolate aí, ok? Espero que você tenha compreendido e gostado. Prestigie o nosso canal compartilhando com seus amigos. Se você ainda quer ver o esquema do Teorema de Pitágoras, fique comigo aqui até o final que eu vou mostrar a partir de agora. Se não, um abraço, muita paz e felicidade a todos. Tchau, tchau. Eu vou continuar para aquele que quer ficar comigo aqui. Então, tem aí a sua possibilidade de mostrar aqui pelo Teorema de Pitágoras, né? Então, pelo Teorema de Pitágoras, nós teremos o seguinte, ó. Vou marcar aqui. Temos assim, ó. O triângulo que nós falamos, que é o zeminha, né? Eu não teria esse valor, vou chamar de x. Aqui é 2 e aqui é 4.
que fala o Teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa, ou seja, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, é o lado maior do triângulo retângulo. A hipotenusa aqui é 4. 4 ao quadrado é igual a cateto. Quem é cateto? X ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, igual a x quadrado, mais 2 ao quadrado é 4. Manda o 4 para o outro lado, vai inverter a operação. 16 menos 4 é igual a x quadrado. 16 menos 4 vai dar 12. 12 é igual a x quadrado. Portanto, o nosso x aqui vai ser igual a raiz quadrada de 12. X, então, é igual a 2 raiz de 3. Professor, da onde vê esse 2? Simples. Raiz quadrada de 12 eu posso simplificar como raiz quadrada de 4 vezes 3. E a raiz de 4 é 2, ó. Raiz de 4, raiz de 3. Acontece que a raiz quadrada de 4 aqui, ó, vale 2. Então, isso fica 2 raiz de 3. Tá aqui, ó, 2 raiz de 3. Esse é um jeito mais fácil, mais simples de mostrar para vocês, ok? Então, realmente ficou a medida do lado aqui, ó, lado menor, multiplicado por raiz de 3, igual eu disse do triângulo zeminha, né? Que eu apelido aqui de zema. Vamos pôr aqui, ó, Z de zeminha. Bastante importante esse triângulo aí. Você pode explorar esse e muitos outros na playlist de triângulos especiais do nosso canal, canal Matemação, ok? É isso aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.